Oi, voltei. Eu sou a Flávia, a professora organizada, e eu falo de organização, produtividade, papelaria, livros e aleatoriedades aqui na internet. Então, muito tempo sem aparecer. Cheguei a gravar alguns vídeos, assim, e aí acabei não editando os vídeos e os vídeos caducaram. Eu vejo que muitos dos vídeos que eu já gravei continuam sendo úteis e tem várias ideias e várias sugestões, então eu vou tentar fazer isso funcionar de novo. E aí, essa semana eu tô de férias e resolvi gravar esse vlog para vocês, mostrando como é que eu tô me organizando, né? Semana que vem começa um novo período letivo, esse período vai ser bastante pesado, eu tenho muitas disciplinas, muitas turmas, então isso vai requerer, assim, um nível de organização, sabe, bem rígido para que eu não, né, não me perca, para que eu não tenha crise de ansiedade, enfim. Então a ideia é mostrar aí um pouco do que tá acontecendo. A minha mesa de trabalho em si está ligeiramente caótica, né? Tudo bagunçado aqui. Então, essa semana também eu quero dar uma arrumada nela. E aí também eu vou mudar um pouquinho, assim, do esquema que eu vinha usando até agora, até o meio do ano, para ver se me ajuda um pouco mais, assim. E aí vou mostrar para vocês essa semana, assim, digamos, a parte analógica do processo, né? E aí depois, com calma, eu vou gravar como é que essa minha organização acadêmica, né, funciona no Notion. E eu realmente uso o Notion como a minha base, né, de dados e dos recursos que eu uso. Então eu até preciso dar uma reorganizada também, todo começo de período, né, eu dou uma reorganizada nele, e aí, mas isso vai ficar para depois. Essa semana é uma coisa mais descontraída realmente e mostrar essa parte analógica que vocês sabem que é muito importante para mim, né? O meu sistema, ele é um sistema híbrido, né? Ele não é totalmente analógico nem totalmente digital. Eu uso ferramentas dos dois lados e aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês também. Vocês lembram que no ano passado eu comecei a usar o Planner no Caderno Inteligente, né? No começo do ano. Eu fiz todo um layout no Canva e aí eu imprimi esse layout para começar a usar. Tem um vídeo mostrando aí como é que eu fiz, né? E o layout e tudo mais. Só que aí o que aconteceu, né? Eu amo a versatilidade do Caderno Inteligente, vocês sabem disso, né? Eu realmente sou viciada em Caderno Inteligente, eu acho muito prático. E aí o que aconteceu foi que no começo do ano passado eu imprimi o suficiente para um semestre, né? É, Na verdade, assim, eu imprimi as visões mensais para todos os meses, as capas, tudo bonitinho e tal. E as visões semanais eu fiz só até a metade do ano. Por quê? Porque, infelizmente, para a gente imprimir na folha do caderno inteligente, a gente tem que colocar folha por folha, né? Então, eu cheguei a cogitar comprar papel e comprar o furador cogumelo para poder imprimir várias folhas e depois furar e usar. Mas o furador é muito caro e eu achei que era um investimento, enfim, que eu ia usar muito pouco, né? Que não valia gastar aquele dinheiro. Hoje, talvez, me arrependa um pouco. E naquela época, os refis de planner que o Caderno Inteligente tinha, acho que só tinha um ou dois, sei lá, não me agradavam. Eu não achava a estética legal, nem a divisão, as seções, né, assim, não me atendiam muito. E aí o que aconteceu? Quando chegou no meio do ano, eu vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos como é que eu tava usando, mas aí quando chegou no meio do ano eu não tinha mais folha. Aí, não me lembro agora se foi em agosto ou setembro, o Caderno Inteligente lançou um planner com um refil que eu acho lindo e foi o que eu comecei a usar a partir de então, tá? Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho como é que tava esse planner que eu montei, só rapidinho pra vocês entenderem como é que eu tava usando. Então aqui, ó, já tem um vídeo com esses detalhes, né? Mas só pra quem chegou aqui agora, eu imprimi no papel vegetal as capas, achei que ficou super charmoso, né? Esse refil é do Caderno Inteligente também. Aí, a visão mensal eu fiz desse jeitinho aqui, que é o jeito que faz normalmente no Bullet Journal, né? Então, com duas colunas, que seria uma coluna para coisas do trabalho, para eventos do trabalho, né? Compromissos que eu já tivesse que marcar, e a outra para coisas pessoais, enfim. E aí, o foco do mês, as coisas que eu precisava terminar até o final do mês, e um espacinho para anotações. E aqui, claramente, várias coisas que eu não usei.
E aí, as semanas eram todas iguais, né? Então eu anotava qual era a semana, de quando até quando ela era, quais eram as metas daquela semana, projetos que eu precisava dar mais atenção e tal. E aí eu fiz esse layout vertical, né? E não sei se dá pra ver aqui, eu coloquei as horas do dia também. E aí o que aconteceu? Eu ainda tinha um caderno que eu tava usando de bullet journal. Então, eu comecei a usar esse meu refil realmente para o planejamento, né? Então eu colocava aqui os compromissos que eu já tinha marcado na agenda e comecei a separar, então, blocos de tempo para fazer as coisas. Então, esse esquema, assim, usando esse planner que eu montei, mais o caderninho do Bujo, funcionou até o meio do ano. No meio do ano, eu assumi um cargo que eu já sabia que eu ia assumir, de julho de 2022 e vai até julho de 2024. Aí eu separei um caderninho só para as atribuições desse cargo, né? Anotações de reunião, as tarefas, etc. E aí ficava andando com esse monte de coisa. Então, eu tinha o planner, que eu fazia a programação realmente, né, da semana, o planejamento em blocos de tempo e com os compromissos que eu já tinha. O Bujo, então, que eu fazia a programação diária, né? E esse outro caderninho, que era o caderninho aí desse cargo, né, administrativo aí que eu tô, né, ocupando ainda. E aí, como eu falei pra vocês, então, no meio do ano, o Caderno Inteligente lançou esse outro refil que eu acho bonitinho, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou mostrar depois direitinho o desse ano, né, mas só pra vocês verem. Eu aproveitei a capa que eu tinha feito, né, eu tinha feito uma capa, tinha feito o calendário, e aproveitei essas capinhas que eu tinha, que estavam impressas também. Então, ele tem uma capa, né, que a gente pode fazer a arte que a gente quiser. E no ano passado eu não fiz, que eu aproveitei as capas que eu já tinha. Aí tem a visão mensal, assim, que eu não tinha feito no meu layout por pura preguiça mesmo, porque dá maior trabalhão de fazer isso no Canva. E aí tem esse layout semanal vertical, com bastante espaço para escrever, né? E aí eu comecei a usar isso, então. Então eu comecei a migrar, na verdade, o Bullet Journal para cá. Né? Então, vocês sabem que o Bullet Journal é um método, né? Então, o método a gente pode usar em qualquer ferramenta. Então, eu comecei a usar o Planner para fazer esse registro e essa programação diária, né? Então, comecei a botar ali realmente o que eu colocaria no Bullet Journal. Eu precisava usar um planner pronto para isso? Não precisava, eu poderia fazer tudo isso num caderno como eu sempre fiz, né? Durante muito tempo eu parei de usar essa visão semanal porque eu ficava com preguiça de fazer. Mas essa visão semanal, assim, para planejamento, para mim sempre foi muito boa, né? De eu entender ali os prazos, de eu entender o tempo que eu tinha disponível para fazer as tarefas. Então isso me ajuda muito a não colocar uma quantidade maior de tarefas do que o que eu realmente vou conseguir executar em função do tempo que eu tenho, né? Descontando ali os compromissos, descontando os deslocamentos, enfim. Mas, sinceramente, assim, a vida começou a ficar tão corrida, tão atribulada, que eu comecei a ficar com preguiça realmente de fazer, né? Então, ter um layout pronto, assim, ajuda bastante, né, na vida corrida do dia a dia. E como tem bastante espaço para escrever, porque ele é o tamanho médio, eu consigo colocar praticamente tudo ali. E aí, como é o caderno inteligente, o dia que realmente não dá, que eu vou sentir que não dá, eu pego uma folha, às vezes até dia 5 mesmo, e coloco ali. E uma coisa que é legal ali também, vocês sabem, né, vocês já viram aí os meus bullet journals, né, tem um vídeo aí também com um tour pelos meus bullet journals, que eu gosto do meu frufruzinho, né, acho que é um momento, assim, da gente ter o mínimo de prazer com os sapos que a gente tem que engolir ao longo do dia, pelo menos fazer eles ficarem bonitinhos no caderno, né? Então, assim, começou a ser muito mais prático também e muito mais rápido essa coisa do frufruzinho, porque tá ali montado, e aí eu monto a semana, e aí piro nos adesivos, e aí fica bonito, fica agradável, e eu me sinto bem, né? Então, eu acho que é fazer o que se sente bem. Precisar? Precisa? Não precisa. Né? Vocês já viram o vídeo que tem aí, que ensina a usar o método do Bullet Journal com um caderno super simples e uma única caneta, né? Então o resto é realmente frufru, né? Mas eu gosto, me faz bem, não é sempre que eu tô afim, né? E aí vocês vão ver que esse ano eu comecei a pirar um pouco mais nos frufrus. Então esse aqui é o que eu tô usando esse ano, troquei a capa, botei essa capa que eu gosto, fiz uma capinha
com uma colagenzinha aqui. Não sou muito boa nisso, mas também não ligo. Não usei muitos adesivos daqui, que eu acabo esquecendo. Eu pego os outros adesivos que eu tenho e acabo esquecendo o que é que tem. As metas do ano, vocês podem ver que eu não preenchi. Aqui tem uma página de registro futuro, que é bem legal, né? Então, que eu vou passando essas coisas que estão mais pra frente, né? Períodos, principalmente, né? De férias ou compromissos que eu já tinha marcado. E aí, ele tem essas divisórias, né? Que tem o número dos meses aqui embaixo. Enfim, é aquele refil que eu já mostrei pra vocês, né? Tem a capa, então, esse ano eu comecei a fazer as capas, né? E comecei a dar uma certa pirada nas cores e em adesivos e etc. E tô achando ótimo fazer isso, na verdade. Então, essa aqui é a minha capinha de agosto, meu calendário, né? E aí vocês podem ver que aqui eu já tô anotando muito mais coisa, mas realmente tem muito espaço. Aqui foi um passeio que eu fiz com a minha filha. Aí eu resolvi botar isso aqui também do Vermelho, Branco, Sangue Azul, que eu amei o filme, né? Então tem essas possibilidades também no Caderno Inteligente que eu acho sensacionais, né? Aqui, minha semana passada, a primeira semana de férias, depois eu acabei não mexendo em mais nada, porque eu resolvi que eu precisava realmente descansar, e eu fiquei doente semana passada. Aí, ó, eu pego as páginas do meu caderno de leitura e coloco aqui, né, pra poder acompanhar as leituras. Então, realmente, assim, pra mim é muito prático e dificilmente eu vou abrir mão disso, embora me dê vontade de vez em quando de ter um outro caderno e tal. Bom, e aí agora eu tô com alguns dilemas, né? Então, assim, eu quero ter um outro tipo de organização para as coisas desse cargo que eu tô e as coisas do trabalho em si, que fiquem tudo juntos. E eu só tenho mais um mês de refil do planner do Caderno Inteligente, né? Só para setembro. E aí, ao longo do mês de setembro, eu preciso decidir se eu vou comprar um refil igual, se eu vou fazer um outro esquema, se eu vou comprar um refil diferente. Mas eu realmente gosto muito desse refil do Caderno Inteligente. Eu tô aqui também dando um tempo, porque ano passado foi mais ou menos nessa época que eles lançaram um refil novo. Então, tô aqui esperando para ver se vai aparecer alguma coisa aí. Então, uma das coisas que eu resolvi fazer é pegar um caderno A5 com um refil de agenda, porque nesse cargo que eu tô ocupando, eu tenho várias coisinhas assim que tem dia certo para acontecer. E a minha agenda do Google tá ficando muito confusa, porque tem o meu calendário pessoal, tem o calendário da minha filha que é compartilhado com o pai dela, tem, né, o calendário desse cargo administrativo que é compartilhado com a pessoa que tá nesse cargo junto comigo, né? Então, assim, fica muito poluído pra eu ficar colocando ainda prazos, sabe? Fica muito poluído já com compromissos e tal. Então, eu não gosto de colocar muitos prazos e tarefas, essas coisas na agenda do Google, porque eu acho que fica muito confuso e chega uma hora que eu não presto mais atenção no que tá lá. Então, realmente, esse tipo de coisa, pra mim, ele precisa estar no papel também, sabe? Então, eu resolvi que eu quero fazer um caderno separado pra isso. E nesse caderno, eu também quero concentrar as coisas das minhas disciplinas, né? Então, eu vou dar 4 disciplinas agora esse período, né? Uma delas eu não pegava muito tempo, então vai ter todo um planejamento, uma organização nova que eu vou ter que fazer. E eu gosto muito de cada aula anotar ali alguma coisa, como se fosse um diário mesmo, sabe? O que rolou, qual foi o conteúdo que eu consegui dar, que tipo de atividade a gente fez, um pouco da resposta da turma. E aí todo período eu dou uma olhada nessas anotações para ajustar alguma coisa pro período seguinte, né? Então, embora eu dê a mesma pelo menos a disciplina de graduação, né? Eu dou essa disciplina há mais de 10 anos, né? Todo período eu mudo alguma coisa ali, né? De acordo ali com o que eu senti ao longo daquele período. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é começar a arrumar esse caderno. E aí eu vou mostrar pra vocês. Então, eles lançaram essa agenda aqui. Tem essa versão com a capinha azul clara e tem a versão com a capa azul marinho também. E aí é uma agenda, vem um envelopinho plástico aqui, vou mostrar pra vocês que eu já tirei daqui. E as páginas estão assim. Deixa eu chegar mais perto pra vocês verem. Então ela é uma agenda permanente, né? Então você tem o mês e tem o ano, mas você não tem o dia da semana. Então, enfim, você pode começar no ano que você quiser, em que momento você quiser. E aí tem essas 4 bolinhas aqui, quadradinhos, né? Pra você colocar, sei lá, as tarefas mais importantes, enfim, o que você achar, né? E tem bastante espaço pra escrever. Então, a minha ideia é usar essa agenda, né? Pra poder
marcar as coisas do trabalho, essas tarefas que acontecem em dias específicos, e aí eu posso montar, deixar o mês pronto e ir organizando essas tarefas, né, desse jeito, né? E aí, conforme eu for planejando o dia, eu vou olhando o que já tá previsto, o que já tem prazo e tal, e faço essa organização. Esse outro refil que tá aparecendo aqui, ó, é um refil antigo, que eu adoro também, que é quadriculadinho. Eu ainda tenho algumas folhas dele, eu usei uns anos atrás. Então eu vou mesclar um pouco as duas. Para experimentar, né? Em setembro eu vou usar essa nova e em outubro eu vou usar essa antiga. E aí, como eu falei pra vocês, eu também quero usar esse caderno para as coisas das minhas disciplinas, né? Então, eu vou mostrar pra vocês que eu tava usando aqui junto no planner, né? Então, fiz até uma capinha bonitinha e tal. Mas eu realmente quero deixar o planner como minha central de planejamento, realmente. Os meus frufrus, enfim, eu tenho umas outras ideias, né? Misturar com uma coisa mais criativa também, porque eu tenho sentido muita falta disso. E, eventualmente, não levar o planner pro trabalho. Então, deixar o planner em casa mesmo, para essa coisa que eu checo de manhã e que eu checo de noite. E que eu tenha um pouco mais de liberdade, que eu possa botar mais coisas pessoais, que eu não fico com medo, né, das pessoas verem. Então, vamos ver como é que isso vai funcionar. Então, eu vou montar o caderno. O primeiro dilema é qual capa que eu uso. Essa aqui, que eu adoro, eu acho linda, ou essa nova, não sei o que faço, mas acho que eu já tinha programado, vou usar essa aqui, de repente no ano que vem eu uso essa aqui, eu já tô usando esse caderno aqui pra outra coisa, então eu vou montar nessa capa aqui. Deixei o envelopinho A5, a agenda vem com esses porta-cartões, que eu acho que eu vou deixar uns adesivos aqui à mão pra usar. Botei uma folha branca pra fazer uma capa depois. Deixei os adesivos, porque eles são super úteis e fofinhos. Normalmente eu não deixo essa capa aqui, mas eu deixei por causa do calendário. E aí, bom, meu período começa na segunda-feira, que é dia 28 de agosto. Então, deixei essa folha aqui. E eu falei pra vocês que eu ia usar setembro desse refil novo e outubro do refil antigo, mas não dá por causa da continuação do outro refil. Não é desse não, esse aqui é bem separadinho, mas o outro não. Então deixei pronto aqui, né, o refil de agenda até dezembro, né? Eu botei uma divisória. Isso aqui eu já tinha aprontado. O que que acontece? A gente tem reuniões mensais, né? Sou eu que organizo essas reuniões. Entre uma reunião e outra surgem os assuntos que precisam ser colocados na pauta. Então, para eu não esquecer, eu já anoto aqui o que não pode deixar de entrar, né? E aí deixei umas folhas aqui, né, só pra caso de precisar. Aí coloquei uma outra divisória e aqui eu vou começar a organizar as coisas das minhas disciplinas. Então já deixei aqui na frente 4 folhas em branco para fazer as capas, né, das 4 disciplinas que eu vou dar, e as folhas aqui, tá? Então o caderno em si, né, a organização do caderno vai ser essa. E aí, conforme eu for decorando e tal, né, provavelmente ao longo dessa semana, aí eu vou mostrando pra vocês também. Voltei. Gente, eu falei que eu ia fazer um monte de coisa, que eu ia organizar tudo, etc. Mas eu realmente decidi que eu precisava respeitar minhas férias. E já acordei no começo da semana com uma crise de ansiedade bizarra, pensando, né, nas coisas que já tinha pra fazer na semana que vem. Então resolvi que eu ia pegar super leve, assim. Mas aí agora de manhã eu dei arrumada na semana no sentido de fazer meus frufrus e pegar já o que tinha na minha agenda do Google e colocar lá. E uma tarefa para segunda-feira de manhã, que é revisar os meus e-mails e revisar as minhas tarefas e aí, de fato, organizar. Então, enfim, então vou mostrar pra vocês só o que eu fiz e como é que eu já tô pensando em organizar aquela agenda. Então, assim, por que eu gosto dessa coisa de adesivo, gente? Porque eu vou lá em 5 minutos, ó, tá bonitinho, tá tudo coordenado, sabe? Então eu só fiz organizar algumas coisas que eu já sabia que eu tinha. Eu tenho essa super lista aqui, esse refil aqui
é da Sônia Rondon, depois eu deixo aí na descrição do vídeo, eu adoro ele, que aí eu vou colocando assim, às vezes eu faço várias listas diferentes, né, então aqui de tarefas que estão pendentes, coisas que são sem prazo, na verdade, ideias de projetos, de coisas que eu quero fazer, daí eu vou colocando. Ela tem esse aqui também de foco financeiro da semana, sempre deixo um vazio aqui. Esse aqui eu peguei uma folha do Inteligine para as coisas que eu quero gravar pra cá, pro YouTube, pro TikTok, pro Instagram, então eu vou anotando aqui também. A minha página do caderno de leitura, né, que eu deixo aqui, essa página que eu vou fazendo, anotando, né, quantas páginas eu li por dia, de que livro. Tá uma bagunça, tem vários livros começados e não terminados, enfim, mas eu vou anotando tudo. Aqui um trackerzinho que eu fiz e que claramente eu não usei direito, então eu quero repensar ele pro mês que vem. Eu acho que também usei pouco, porque como eu fiquei essas 2 semanas de férias, eu tentei realmente não abrir planner, não abrir agenda, não abrir nada. Então, já montei isso aqui no planner. E aí na agenda eu só peguei uma washi tape, uns adesivos para colocar os dias da semana, né? E já fui espalhando, então, algumas das tarefas que eu sei que eu vou ter. Mas a ideia é isso, todas essas micro tarefas de trabalho, assim, essas coisas. Às vezes eu tenho, sei lá, enviar um processo para o departamento não sei das quantas, abrir o processo não sei o que, anotação de coisa para reunião. Então eu já vou deixando aqui, porque aí fica tudo num lugar só. E não bagunça muito lá meu planner, que às vezes eu deixo de colocar coisa lá, porque essas micro tarefinhas de trabalho vão ocupando espaço. Então, dessa semana é isso que eu vou fazer e pronto. E aí, então, na segunda-feira, quando as coisas, né, realmente vão começar, aí eu mostro pra vocês, assim, talvez no final da semana, como é que essa minha nova forma de organização tá fluindo, né, se é que ela está fluindo. Oi, gente, vim fechar esse vlog aqui que ficou esquecido. Já estamos no final da semana, né? O período já começa acelerado. E tô gostando dessa organização que eu fiz. Ainda tenho levado o planner comigo, mas tenho deixado o planner assim para a questão do planejamento de blocos, para registrar coisas que não são coisas do trabalho. E tô concentrando, então, todas as coisas no caderninho pequenininho. Então, assim, tá legal porque eu tô usando a parte da agenda realmente pra fazer esse planejamento das tarefas administrativas, que toda hora aparece uma coisa, e aí tem coisa que tem data marcada, né, que vai aparecendo. Então, tá sendo ótimo pra organizar isso. E aí não deixa os cadernos que eu gosto de usar, né, o planner bagunçado, porque isso me dá nervoso também. Também estou usando, então, a outra parte do caderno para fazer o planejamento de aulas, né? Então, eu tenho essa base das minhas aulas no Notion, que eu tô dando uma revisada e eu vou gravar para vocês depois para mostrar, né? Já me pediram para mostrar essa perspectiva do professor. Então, eu uso o Notion realmente como essa base de informações. Então, fica ali tudo organizado, inclusive porque eu tenho que disponibilizar esse material no sistema para os alunos, né? Então, as legendas já estão ali mais ou menos prontas, né? Então, não preciso ficar reescrevendo isso todo período, né? Não preciso ficar procurando as coisas de novo, então tá tudo ali, facilita muito. Eu vou mostrar isso para vocês num outro vídeo. Mas eu gosto de ter o planejamento no papel porque é o caderno que anda comigo, né? A minha universidade fica numa área rural, então com muita frequência tá sem luz ou tá sem internet e tal, então eu preciso ter essa coisa do dia a dia no papel comigo, né? Então super funcionou, já fiz o planejamento de aula, já comecei a anotar, eu faço não só o planejamento, né, com as datas e os grandes temas, que é o que vai ali no plano de curso da disciplina, mas eu também vou anotando ali ideias que eu tenho, né, algum material que eu vejo, algum artigo que eu vejo que naquela hora eu, né, não vou ler ou não vou acessar, mas que é interessante para alguma aula específica, algum tema, eu vou lá e já deixo anotado, né, durante a aula, se algum aluno faz alguma pergunta sobre algum material que eu não tenho ali no momento, eu anoto para poder procurar e levar isso na aula seguinte, enfim. Então, assim, tá dando super certo por enquanto. Vamos ver como é que vai ser quando começarem as aulas da pós-graduação. E, enfim, eu volto aqui em algum momento para contar como é que tá esse período e como é que tá essa minha organização. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo caótico, né? Ele reflete um pouco mais do que é a minha cabeça, que ela é caótica e por isso a organização para mim é tão importante, porque eu sou essa pessoa caótica.
Então, deixa aí nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem, o que vocês querem ver em termos de organização. Se tem, por exemplo, alguma ferramenta que vocês querem que eu teste, algum software que vocês viram por aí, eu posso testar também. Diz aí o que vocês querem. E eu volto, então, depois com mais vídeos sobre esse funcionamento aí do semestre. Tchau, tchau, gente!